Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Gênesis capítulo 18, versículo 9 em diante. Título da mensagem: quando o riso chega, a vida é transformada. Diga comigo: quando o riso chega, a vida é transformada. Agora eu sei que ninguém comeu ainda, mas um café eu acho que já tomaram, né? Então, uma vez mais, agora quem tomou café. Quando o riso chega, a vida é transformada. Glória a Deus, aplaudo o Senhor por isso, Ele é bom. Gênesis 18, do versículo 9 em diante. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram ali na tenda. Respondeu ele. Vou ler aqui porque mais uma vez está falhando aquela parte lá no cantinho, não posso ler o versículo todo. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Nós conhecemos a história, na verdade isso aqui eu já nos cultos anteriores do ano passado, que eu preguei um pouco sobre o culto da família, também trouxe algumas reflexões sobre a vida de Abraão, a vida de Sara, sobre essa família. E aqui é uma continuidade no sentido, de um outro aspecto, de um outro prisma, outra visão. A gente conhece essa história da visitação de anjos. Você tem dois cenários aqui, tem a visitação de anjos e a visitação do próprio Deus. Veja bem claro que uma hora os anjos estão falando, outra hora o Senhor está falando, o próprio Deus. Muitos dizem uma encarnação, ou seja, a presença de Jesus Cristo já ali naquele dia, naquele momento. Então, anjos e o Senhor, então nós podemos ver nesse cenário aqui. E eles vêm visitar, ou seja, Abraão vem fazer essa visita, e ele faz essa promessa, então, que Sara teria um filho. Ou seja, num período de tempo, ou seja, um tempo determinado, esse bebê, ele viria, dentro de um ano. E ele vem pessoalmente trazer essa notícia, o próprio Deus, Abraão. E Sara, conforme diz o texto, ela estava ouvindo a conversa atrás da tenda, ou seja, ela estava lá num local ali e ela ouviu aquilo que o próprio Deus estava falando ali com Abraão em relação a essa questão. E Sara, ela era o quê? Uma mulher normal, como qualquer outra mulher, como as de hoje. Agora uma pergunta: se o Senhor Jesus, eu sei que Ele já está em você, antes de você me atirar em uma pedra, Ele já está com você, mas se Ele aparecesse num cenário como esse, na sua casa fisicamente, se Ele chegasse lá fisicamente, será que você também não teria um desejo, ou seja, de estar ouvindo aquele que Ele estava falando? Assim foi com Sara. Então, quando Sara ela ouve que teria um filho, ela riu no seu íntimo, ela riu por dentro. Ela não soltou uma gargalhada, mas ela riu, ou seja, na sua alma. No versículo de número 13 de Gênesis 18, diz o texto: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas o Senhor disse: não negue, você riu. Sara não riu audivelmente, mas por dentro. E por isso o Senhor perguntou: por que Sara riu? E ela, naquele momento, ele assim disse: não, eu não ri. E o Senhor diz: não, você riu. Ou seja, por quê? Porque Deus, Ele vê aquilo que as pessoas não veem. Ele vê o nosso coração. Ele vê o que se passa aqui dentro. Eu não consigo ver nada de vocês que está ali dentro. Consigo ver o físico.
Consigo ver se alguém está conversando, se alguém não está prestando atenção, se alguém não está nem aí com a palavra, isso eu consigo ver. Mas o que se passa no seu coração, eu não estou vendo. Consigo ver se alguém está dormindo, se alguém está acordado. Tudo isso eu consigo ver. Agora, o que se passa no seu coração, eu não vejo. E a Bíblia deixa muito claro, então nós não podemos esquecer que aquilo que passa no nosso íntimo, o próprio Jesus Cristo um dia falou que se você só tiver ódio, ou seja, aonde? No seu íntimo, você já é tornado como um assassino. Se eu só desejar uma outra mulher, aonde? No meu íntimo, eu já sou considerado um adúltero, ou seja, conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. É muito claro isso, é muito importante nós prestarmos atenção com aquilo que se passa no nosso coração. É importante prestar atenção com aquilo que eu tenho alimentado o meu coração. Eu não posso esquecer aquilo que está em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23, que a palavra deixa muito claro: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. Guarde de que forma? Acima de tudo. Ou seja, aquilo que é mais importante na minha vida tem relação com o meu coração. E o coração não é cardíaco, é a alma, mente, vontade, emoções. E o escritor deixa bem claro: acima de tudo, acima da sua casa, acima do seu carro, acima do seu emprego, acima da sua empresa, acima de tudo que você tiver, guarde o seu coração. Por que é tão importante guardar o coração? Porque ele deixa bem claro, ele dá a resposta, porque dele procede toda a sua vida. Não procede apenas uma parte da minha vida, mas procede toda a minha vida, parte do meu coração. Toda a minha vida. Então guardar, ser zeloso, prestar atenção, pois só se guarda. Alguém guarda, eu guardo, eu vou confessar, eu guardo algumas coisas, minha esposa pega muito no meu pé. Qual é a casa que tem uma laje que não tem um buraco lá para entrar lá e guardar alguma coisa? Então eu guardo parafuso, porca, guardo madeira, guardo isso, guardo aquilo que não tem, entre aspas, não tem muito valor, mas é guardado. Às vezes a gente faz uma limpeza e joga um monte de coisa fora. Mas algumas coisas a gente guarda até sem valor. Mas quando se trata de guardar algo verdadeiro, a gente se guarda aquilo que tem valor. Que tem valor. Então ele está dizendo, acima de tudo, preste atenção, a sua alma, ela é muito valorosa. Tem muito valor, porque procede a sua vida. Então dele depende toda a nossa vida. E algo muito importante, o primeiro ponto que nessa manhã eu quero trabalhar, isso aqui era uma introdução. O primeiro ponto, o riso. Voltando para o nascimento de Isaac, muitos conhecem, alguns não conhecem, mas Isaac nasceu e os pais lhe deram o nome de riso. Se alguém tem um filho chamado Isaac aqui, o significado é riso. E assim, os nomes na Bíblia têm significado. Todos os nomes que você vai encontrar existem significado. O seu nome tem um significado. É muito importante a gente saber o nosso significado. Sara significa princesa, Davi, aquele que é amado, Jesus, Yahweh, a salvação, Israel, um homem que Deus vê, Saulo, aquele que foi muito desejado, Tiago, aquele que vem do calcanhar, Emanuel, Deus conosco, Roberto, famoso e glorioso, aquele que a glória tornou famoso. Sueli, aquela que brilha, ou seja, que é cheia de luz. Nada, toda honra, toda glória para o Senhor, mas são os significados dos nomes, cada nome tem um significado. Se fosse você, ia lá procurar o significado do seu nome, talvez você já saiba também, é importante, né? E essa é uma obra linda de Deus. Então, sem Jesus, sem glória, com Jesus tem glória. Então os nomes são importantes na Bíblia, todos têm um significado, e a gente não pode esquecer que esse nascimento, conforme diz o texto, por que Sara riu? Porque esse nascimento não era uma coisa normal, ou seja, ela, conforme a Bíblia diz, já era avançada de dias, já tinha uma certa idade, mais de 70 anos, ou seja, e ainda por cima ela era estéril, nunca teve um filho. Então a gente pode ver aqui que o diagnóstico, acima de um diagnóstico humano, era algo impossível.
Mas Deus deixa bem claro, haverá alguma coisa, ou seja, existe alguma coisa impossível para eu fazer? Existe alguma coisa? Uma pergunta, ele deixa muito claro que não. Então, o que eu quero trabalhar nessa manhã? Que a graça se manifestou nessa vida. Houve uma manifestação de favor sobre aquele casal. Houve uma manifestação de graça sobre aquela família. A graça se manifestando nessas vidas. A graça adentrando naquela casa, naquela família. Pastor, o que significa para nós? Muito. Quando a graça ela reina numa casa, há muito... Pode abrir a sua boca, há muito para expressar, há muito riso, ou seja, muito riso. Quando o favor nos encontra, o riso toma conta, a alegria toma conta. No Salmo 126, no versículo 1 ao 3, você conhece, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Uma pausa aqui, nós éramos esses cativos dos nossos pecados, cativos de Satanás, e o Senhor nos reconciliou, nos trouxe para Sião, nos trouxe para a igreja, nos colocou no seu corpo, o corpo de Cristo, graças a Deus. O versículo de número 2, então a nossa boca se encheu de riso. Então a nossa boca, ele não está falando aqui de alma. Às vezes tem uns irmãos, cadê a alegria, irmão? Eu estou esbugalhando de alegria. Onde? Por dentro. Não. A esbugalhar é aqui, é aqui. Então a nossa boca se encheu de riso por causa do que? Dessa obra que Jesus faz. Que essa obra, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? O Senhor fez grandes coisas por nós. Às vezes pessoas, quando lê esse texto, as pessoas pensam, mas será que Deus fez coisas grandes por nós? Meus irmãos, a maior coisa que Jesus fez, a maior coisa que Deus fez por nós foi nos dar salvação. A maior coisa que Deus fez foi nos perdoar os nossos pecados, foi nos justificar, foi colocar, nos adotar na sua família, foi nos transformar, ou seja, das trevas, tirar de um cenário de morte para um cenário de vida, de um cenário de doença para um cenário de saúde, de um cenário de dor para um cenário de saúde plena, de paz perfeita. Então o Senhor, Ele fez coisas grandes por nós, sim. O seu amor nos alcançou, o seu favor nos transformou. Não tínhamos vida, hoje temos vida em abundância. Éramos afligidos, oprimidos, hoje temos paz. Tirou-nos de um lamaçal de pecados, de um poço de perdição e nos colocou o quê? Junto à sua mesa. Então grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres, por isso nós somos alegres, nós somos, e a nossa boca, ou seja, se encheu de riso, aleluia. O Senhor fez grandes coisas por nós, meus amados, e ainda tem muitos irmãos que às vezes leem, ouvem esse salmo e cogitam: será que o Senhor fez grandes coisas mesmo? Ele fez grandes coisas. E só para deixar o Espírito mostrar, então, ou seja, nós temos que nos alegrar. Quando o favor nos encontra, a nossa vida é transformada. Abraão, Sara tiveram encontro com o favor, tiveram encontro com a graça, por isso aquela casa se encheu de riso. Quando nós temos encontro com a graça, a nossa vida não é mais a mesma. A vida que era uma desgraça, agora ela tem graça. A vida que era uma tristeza, agora ela tem alegria. A vida que era atormentada, agora ela tem paz. A vida que não tinha esperança, agora ela está confiante. A vida que não tinha amor, agora flui o amor através da vida dela. Aquela vida que estava desenganada pela medicina, agora recebe saúde. Glória a Deus por isso. Então o riso entrou na nossa vida. Como o riso entrou naquela casa, o riso entrou na nossa vida. E entrou e não sai mais. Diga, não sai mais. Pastor, é por isso que eu sei, meu irmão, minha irmã, que o meu Redentor, Ele vive. Ele vive. Meus irmãos, se você só meditar nisso, o teu Redentor, o nosso Redentor, Ele vive. Já é sinal para você estar com o sorriso nas orelhas.
É para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, porque o teu Redentor vive. Se existem milhões de pessoas ainda na terra que não sabem que o Redentor dela vive. E por isso elas vivem cabisbaixas, por isso elas vivem oprimidas, por isso elas vivem tristes, porque elas não sabem que o Redentor delas vive. Mas eu e você sabemos que o nosso Redentor, Ele vive, e por isso nós estamos alegres, amém? O riso chegou, aleluia! Mas não um riso de zombaria, escárnio, mas um riso de paz. Continuando o texto no versículo 14, no segundo ponto diz assim: por um tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo de vida. Segundo ponto, o melhor momento, diga comigo, o melhor momento. Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti e Sara terá um filho. O que significa, preste atenção, é muito importante, o que significa a expressão por esse tempo determinado? Quando você vai para a língua original, no hebraico, essa expressão seria melhor traduzida como a melhor experiência da sua vida. Como a melhor experiência da sua vida, ou o melhor momento de sua vida. Quando o anjo, ou seja, quando Deus fala aqui, o Deus falando por esse tempo determinado, Ele está dizendo, quando você estiver vivendo o melhor momento da sua vida, quando você estiver desfrutando do melhor momento da sua vida, ali eu virei. No tempo determinado, ou seja, a melhor experiência da minha vida, o melhor momento da minha vida. Aí nós poderíamos dizer que quando Abraão, quando Sara estivessem vivendo a melhor experiência da vida deles, então Isaac viria. Aí Isaac viria, quando eles estivessem vivendo, ou seja, a maior, ou seja, a experiência de vida deles, então viria Isaac. Meus irmãos, quando nós desfrutamos da obra perfeita de Jesus Cristo, nós estamos vivendo um grande momento na nossa vida. Vou repetir. Quando nós desfrutamos da obra perfeita, do está consumado, daquilo que Cristo fez da minha vida, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Da minha vida. Quando nós desfrutamos do novo nascimento, nós estamos vivendo o melhor da nossa vida. Quando nós desfrutamos do perdão que nós recebemos, quando nós desfrutamos da justificação, quando nós desfrutamos do poder, da autoridade, quando desfrutamos da nossa vida, da nossa nova filiação, quando desfrutamos de quem nos foi dado, o Espírito Santo, quando nós desfrutamos da esperança que há em nós, quando nós desfrutamos da alegria do Senhor, quando nós desfrutamos da paz que nos foi dada, então nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo. Qual é o melhor tempo, pastor? Esse tempo está difícil. Quer dizer o quê? Você não está desfrutando do que já lhe pertence. Quando sai da minha boca, esse dia está difícil, esse tempo está difícil, eu estou dizendo, eu não estou desfrutando do que Jesus fez por mim. E aí eu pergunto, quem é o culpado de eu não estar desfrutando dessa obra perfeita, dessa obra completa? Eu sou culpado. Ah, pastor, não, o diabo se levantou. Sim, o diabo sempre vai se levantar, os demônios sempre vão se levantar, é o trabalho deles, é o papel deles. Agora, quando eu me levanto sabendo quem eu sou em Cristo, não tem para o diabo, não tem para os demônios, não tem para o inferno, tem para Jesus. Então, ou seja, quando nós desfrutamos, ou seja, é resultado da frutificação, de estarmos vivendo não só um grande momento nas nossas vidas, mas o melhor tempo da nossa vida. O melhor tempo da minha vida, da sua vida, pastor, é lá na terceira, lá na quarta idade, não. O melhor tempo da nossa vida é quando nós estamos desfrutando do que Jesus fez por nós naquela cruz. Esse é o melhor tempo. Então, quando é que vai ser o melhor tempo na sua vida? Quando? Agora, hoje. Segunda, na terça, no começo do mês, na metade do mês, no final do mês, no início do ano, com um governo, sem governo, com isso, com aquilo. Ou seja, o melhor tempo da nossa vida é quando nós estamos frutificando. E nós frutificamos quando nós desfrutamos do que Cristo fez por nós na cruz. Ali eu frutifico, ali eu estou frutificando. Gênesis 18, versículo 12, diz assim, por isso riu consigo mesmo, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer?
quando Sara ouviu a palavra de Deus, o que ela disse? Depois de velha, e velho também o meu Senhor, teria ainda prazer. O normal seria ela dizer, depois de velha, terei ainda filhos. Esse seria o normal de Sara ter falado. Mas preste atenção, nada está na Bíblia por acaso. Ela diz, depois de velha, e velho meu Senhor, ainda terei prazer. Ela poderia ter dito, se eu não tive filho até agora, depois dessa idade eu vou ter filhos? Não. Mas em vez disso ela disse, terei ainda prazer, e eu creio que não precisa entrar nesse detalhe, né? Quando ela fala desse prazer, quem é casado aqui, eu não preciso entrar nesse detalhe, amém? Então foi o que ela disse, terei ainda prazer. Qual é o filho, meus irmãos, ouça isso. E eu creio que é muito importante para as nossas vidas caminhando para o final. Qual é o filho que você tem buscado gerar? Preste atenção, qual é o filho que você, pastor, é comigo? É com você, é individual. Qual é o filho que você está buscando gerar? Qual é o filho que você está buscando gerar? Filho, pastor? Sim. Esse filho ou esses filhos podem ser resultado do seu ministério. Esses filhos ou esse filho pode ser resultado dos seus negócios, ou ainda resultado na sua família, resultados na sua saúde, resultados, ou seja, na sua vida financeira. Filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus. E o Senhor nos diz simplesmente, tenha prazer em mim, na minha palavra. Terceiro ponto e último, prazer. Diga comigo, prazer. Ouçam, meus amados, se faltar prazer em Deus, logo os resultados não vão chegar. Se faltar prazer na minha vida em Deus, resultados não chegam na minha vida. Por isso Sara diz, depois dessa idade eu ainda terei prazer. E quando ela se trata, ou seja, desse prazer, está se relacionando a algo, ou seja, poderoso, extraordinário que ia acontecer na vida dela. No momento que eu perco o meu prazer na palavra de Deus, no momento que eu perco o meu prazer em servir a igreja, em servir o meu irmão, no momento que eu perco o prazer na oração, o momento que eu perder o meu prazer na comunhão, ou seja, no aprendizado, não vai haver mais resultados acontecendo na minha vida. Você sabe quantas pessoas não conseguem constar um testemunho, algo que Deus fez na vida dela, por quê? Porque ela perdeu o prazer. Perdeu o prazer na palavra, ela não tem algo para compartilhar da palavra porque ela perdeu, ou seja, não tem resultado da palavra. Quando ela perde o prazer na oração, ela não tem desejo de orar, não tendo desejo de orar, não tem resultado na vida dela. Quando ela perde o prazer, ou seja, estar com os irmãos, ela vive uma vida isolada é uma presa fácil para os demônios atacar aquela vida, ela não tem prazer. Sara disse, depois dessa idade eu ainda vou ter prazer, ou seja, qual é o prazer que está na minha vida? Qual é o filho que eu quero gerar? Qual é os filhos que eu quero gerar? Para que eu possa gerar, eu preciso ter prazer. Se eu não tenho prazer, eu não tenho resultados. Se você não tem prazer no seu trabalho, dificilmente você vai ter resultados naquele lugar. Se você não tem prazer na sua casa, dificilmente você vai querer estar em casa. Mas o marido, a esposa que tem prazer, ou seja, que tem desejo de estar com a sua família, é aquela que tem prazer. Quem tem prazer tem desejo de estar junto. É isso que ele está falando muito claro nesse texto. É como uma fonte que se esgota. Aqui que, ainda que Deus é uma fonte inesgotável, mas se eu perder o prazer, prazer fala do quê? De satisfação. Se eu perco o prazer na minha casa, no meu casamento, na minha saúde, nas minhas finanças, nos meus negócios, no meu ministério, o que é que eu vou esperar de bom? Perdi o prazer. Quantas pessoas hoje elas perderam, ou seja, o prazer, a satisfação de estar na casa dela, de estar com a família dela, de estar junto, ou seja, se alegrando. Não se alegra porque perdeu satisfação, perdeu o prazer. Perdeu o prazer, ou seja, de estar celebrando, perdeu o prazer de comemorar o seu aniversário, perdeu o prazer, ou seja, de abençoar uma vida, de ser generoso numa vida, perdeu o prazer, perdeu a satisfação.
Então, ou seja, não posso esperar nada quando eu perco o prazer. E alguém pode estar pensando, pastor, mas eu não tenho mais prazer, não tenho mais satisfação. Então entregue para o Senhor essa falta e creia que Ele vai fazer o riso voltar na sua vida. Se você perdeu o prazer, se você perdeu a satisfação pela sua família, sua casa, seus negócios, creia, Jesus está aqui nessa manhã e vai te dar novamente o prazer pela sua vida, pela sua casa, em nome de Jesus. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que o prazer pela sua casa, pela sua vida conjugal, saúde, seus sonhos já estão sendo renovados, amém? Você vai sair desse lugar jorrando prazer sobrenatural. Receba de Deus, Ele tem prazer. Glória a Deus, meus irmãos. O próprio Senhor deixou claro que da nossa vida, ou seja, do nosso interior, vão fluir rios de água viva. Vão fluir, o rio já está em você que crê em Jesus, esse rio já faz parte da sua vida, permita que ele flua, permita, libere. Passou para fluir, precisa o quê? Liberar, tirar aquele entulho, tirar aquilo que está atrapalhando. Quando você remove aquilo que está impedindo fluir, o rio flui. E você não precisa orar para que esse rio venha, não, o rio já está em você, o rio já faz parte da sua vida, então permita que esse rio flua através da sua vida, esse rio vai fluir através desse prazer na sua vida. Eu preciso ter prazer no meu trabalho e os resultados virão. Se você tiver prazer na sua empresa, você que é empresário, você que é profissional liberal, se você tiver prazer naquilo que você faz, os resultados eles vêm. Se você tem prazer na sua casa, os resultados vêm. Se você tem prazer nos seus filhos, o resultado vem. Se você tem prazer na sua vida, os resultados vêm. Eles vêm, meus irmãos, os resultados, eles vêm. Ouça, Isaac, riso, alegria virá quando eu estiver vivendo o melhor momento da minha vida. Quando eu estiver vivendo o melhor momento da minha vida, quando Sara recebeu, ou seja, quando ela recebeu graça, ela teve a melhor experiência da sua vida durante a sua gestação. E eu creio que naqueles 9 meses, que eu creio que foram 9 meses, mas também se não foi, mas o importante é que Isaac nasceu, esses foram os anos mais maravilhosos da vida desse casal. Melhor tempo da vida deles, aqueles 9 meses é o que Deus chama do tempo de vida deles. Quer dizer o quê? Deus ele não quer que a gente só desfrute do final, mas Ele quer que a gente desfrute já do início. Para aquela irmã, para aquela mulher que ainda não teve ainda o prazer, ou seja, o desejo, ou ela tem o prazer, o desejo, mas ainda não teve essa alegria de ter o seu bebê, eu libero nessa manhã, essa gestação, em nome de Jesus Cristo. E como Sara, quando Deus diz o tempo determinado, quer o quê? Deus diz que você comece a desfrutar, quando o bebê nasceu. Quem é o pai, quem é a mãe, ou seja, o casal que ele planejou ter um filho, e ele tem o resultado ali, aquele resultado abençoado, aquele resultado lá, estou grávida. Ele vai começar a se alegrar só quando o bebê nasceu, ou ele já começa a se alegrar já com a notícia? Ele já começa a sonhar quando o bebê chegar, ou ele já começa a sonhar quando o bebê já está sendo gestado? É assim que Deus ele quer com a nossa vida. Não, pastor, o que importa é eu chegar lá na glória. Não. O que importa é eu chegar lá no céu. E aí, meu irmão? Nós estamos vivendo a vida eterna é agora aqui na terra. A vida eterna não é para desfrutar lá na glória, a vida eterna é para viver agora, dia após dia, dia após dia. Então Deus não quer que você desfrute da sua salvação só lá na glória, Ele quer que você desfrute da sua salvação agora, já nesse tempo, nesse momento, nesse tempo que se chama hoje. Hoje é o dia para nós desfrutarmos da obra linda e maravilhosa das nossas vidas. Quando Isaac foi liberar a sua bênção, primogênito, ele já mandou que fizesse uma comida saborosa para ele. É como se dissesse, antes de eu poder liberar a bênção, eu preciso sentir alegria e satisfação no meu espírito. Nós somos chamados para abençoar.
E para abençoar, eu preciso estar satisfeito, eu preciso estar alegre. Dificilmente uma pessoa triste, ele libera a bênção. Dificilmente uma pessoa amargurada, ela libera uma bênção. Mas quando a pessoa ela está desfrutando do seu melhor, não tem tempo para ela liberar a bênção. Em todo momento ela está abençoando vidas e abençoando vidas. Eu quero convidar você a se colocar de pé, aplaudir a Jesus Cristo. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.